bem, sejam todos bem-vindos a mais um Literacura. Eu queria trazer uma reflexão muito importante a respeito do sentido da nossa vida, da nossa finalidade existencial. E eu quero começar essa breve reflexão com a seguinte pergunta: quais são as suas ambições? Quais são os seus propósitos existenciais? Qual é o sentido da vida para você? Afinal, qual é a sua razão da existência? Muitas pessoas acham que o sentido das suas vidas e o propósito existencial é apenas imanente, ou seja, acontece no aqui e agora, nessa brevidade da nossa pequenina e efêmera existência de passagem neste planeta. Acham que o sentido da sua vida é o desenvolvimento profissional, é o acúmulo patrimonial, ou seja, é a realização das exterioridades, que não deixam de ser importantes, mas elas são contingenciais, elas não são essenciais. Portanto, o homem que mira o sentido da sua vida nos aspectos externos de sua experiência e existência é um homem que está fadado à angústia, à insegurança e o adoecimento psíquico, se não alienação mesmo espiritual. Porque o sentido da vida e a razão da existência é muito mais profundo e elevado do que as nossas condições contingenciais e passageiras. Por isso eu pergunto: onde estão as suas ambições, onde estão os seus sentidos, onde estão os seus valores, onde está o teu coração, onde está o teu amor? Teu amor está onde estão os seus pensamentos, onde estão aplicadas as suas energias. Eu quero contar aqui uma história muito interessante que se passa no século IV, no deserto de Tebaida, na região ali da Líbia, entre um monge egípcio cristão já experiente, um homem iluminado, já velho na experiência, nas disciplinas e nos seus exercícios espirituais, e o noviço que ele tinha acabado de receber e que tinha se tornado o seu discípulo. Numa viagem pelo deserto da Líbia, eles pararam num poço e finalmente, depois de muito tempo de silêncio imposto pelo mestre, pelo monge cenobita experiente, o discípulo se sente confortável para lhe perguntar: mestre, por que é tão difícil de eu chegar à verdadeira contemplação e o sentido interior das coisas? Por que é tão difícil eu alcançar a experiência de Deus? Eles estavam junto a um poço, saciando a sede, e o mestre convida o discípulo a olhar bem próximo da água do poço. E o discípulo se aproxima e passa a mirar na água do poço como se fosse um espelho. E o seu mestre diz para ele: aproxima-te mais, encosta teu nariz aí. E o discípulo encostou o nariz na água do poço. Assim que ele encostou, o mestre imergiu a cabeça do discípulo na água e ficou retendo a cabeça dele sob a água. O discípulo começa a se debater, sentindo-se sufocar, começa a agonizar e nem assim o mestre tira a sua força sobre a sua cabeça. Até quando o discípulo está quase perdendo o ar e sufocando inteiramente,
O mestre tira sua mão e o discípulo volta, puxando o ar com muito esforço, e espantado, questionando a ação do seu mestre, lhe pergunta depois de conseguir retomar o seu oxigênio: mestre, o que tu fizeste comigo foi uma violência. E o mestre responde a ele: não, o que fiz contigo foi um ensinamento, meu filho. No momento em que você desejar a Deus, a verdade, o ser único e necessário, como desejou ter de volta o seu oxigênio, você certamente o encontrará, você certamente o contemplará. Portanto, a vida espiritual é uma vida que envolve muita vontade. Vontade é tudo. Disciplina é tudo. Enquanto o homem ele vive nos entretenimentos, nas diversões, nos apetites das suas pulsões voltadas para o exterior, como é que ele pode encontrar ou alcançar o sentido mais profundo da sua existência? É impossível o homem chegar a uma felicidade sólida, estável, permanente, enquanto ele vive com o seu ser interior desordenado, dissipado, apegado, aprisionado nas trevas exteriores. Essa história entre o monge cenobita, veterano, e o seu noviço mostra exatamente isso e evoca uma frase de profundidade espiritual de Kabir, que foi um monge hindu do século XV, que diz o seguinte: busca apenas um único, porque é o segundo que faz você errar pelo caminho. O que Kabir está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que a felicidade humana se encontra apenas na unidade fundamental de todas as coisas. A felicidade é sempre algo fontal, está na fonte, e a fonte é a nossa finalidade existencial. O homem evadido nas 10.000 coisas, para utilizar uma expressão tipicamente budista, é um homem que é disperso, é um homem frágil. Quando a gente fala da psicologia monástica, da psicologia dos monges, é muito interessante nós vermos que esses homens, esses monges, em busca da unidade psíquica e do desapego progressivo das exterioridades e do recolhimento cada vez mais intenso na sua interioridade, porque é na interioridade que se encontra o ser divino, aquele que nos sustenta no ser. Ele é o ser de todos nós, portanto, ele está lá no íntimo. Santo Agostinho dizia: ó verdade tão antiga e tão nova, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos encontrei, tarde vos busquei. Eis que eu me buscava desordenadamente nas criaturas e nada lhe encontrava que me saciasse. Vivia desordenado, aprisionado nas exterioridades. Mas tu rompestes de dentro a minha surdez e me chamastes de volta. Quando vos achei, aí então passei a vos buscar. É exatamente isso. A vida monástica é uma vida, acima de tudo, de homens viris. Homem viril é aquele que é capaz de vencer os seus apetites e os seus apegos desordenados. Homem viril, ou ser humano viril, é aquele que Santa Teresa de Ávila define como um indivíduo que tem uma determinada determinação. Vontade é tudo.
E a gente vive numa época em que as vontades são tão frágeis e dispersas, de um homem que vive dentro de uma lógica tão autoindulgente, com peninha de si mesmo. Nada disso é espiritualidade. Espiritualidade é para homens, é para seres humanos viris, com força interna e vontade sólida. A gente não vai chegar ao pico da felicidade, às grandes experiências de compreensão e de assimilação da realidade, aquilo que o grande psicólogo Abraham Maslow, no século passado, já chamava de peak experience, ou as experiências culminantes, as aquisições mais elevadas. Se a gente ficar numa vida de superfície, de frugalidades e de futilidades, buscando nas exterioridades uma evasão da nossa interioridade. O meu último vídeo aqui no Literacura foi um chamado para dentro nessa época do Covid-19. Esse vídeo, de uma certa forma, é uma continuidade, porque eu quero chamar a atenção justamente para isso. E refletir com vocês que existem 3 tipos de alienação existencial que o homem se torna vítima em sua experiência no tempo. A primeira forma de alienação é o que a gente chama de alienação física. Por exemplo, caso eu venha a me tornar uma pessoa com deficiência visual, eu não consigo acessar uma série de informações sensoriais que as outras pessoas que comigo convivem acessam. Se eu perco a audição, eu não consigo assimilar uma série de informações sonoras do ambiente em que eu estou e que outras pessoas acessam. Então, essa é a alienação física que algumas pessoas são vítimas e sofrem por isso. Existe uma outra alienação, que é a alienação psicológica, que são aqueles que são perturbados emocionalmente, mentalmente, que não são aptos à convivência social e vivem dentro de uma alienação, de uma linguagem incapaz de se comunicar com os seus próximos, com os outros. O sujeito, por isso, ele precisa ser tratado dentro de casas asilares ou manicomiais, e ele tem um prejuízo imenso na sua experiência social. É um alienado psicológico e social. Por fim, há um outro tipo de alienação, e esse outro tipo de alienação ele acomete a grande parte, a grande massa populacional dos indivíduos, que é a chamada alienação espiritual, que é a mais sutil de todas e, ao mesmo tempo, a mais perniciosa, porque é aquela que mais pode produzir danos internos. É desta alienação que a gente precisa se curar. A alienação que me leva a viver aprisionado nas trevas exteriores e alienado das minhas essencialidades interiores e espirituais, alienado de Deus, alienado do único necessário, alienado do sumo bem, alienado do primeiro amante, alienado da minha finalidade existencial feliz. As pessoas vivem alienadas do próprio ser que os sustenta no ser. Terrível é essa alienação. E aqui eu quero citar apenas mais uma passagem de Kabir, no livro A Filosofia Perene, de Aldous Huxley. Indico essa leitura para as pessoas que querem começar a despertar para essas realidades tão fundamentais. Diz aqui Kabir: ó amigo, espere por ele Deus, enquanto você vive. Conheça
enquanto você vive aqui na Terra. Compreenda enquanto você vive aqui na Terra, pois na vida reside a libertação. Se seus laços não se rompem enquanto viver, que esperança de libertação há na morte? Se é apenas um sonho vazio a alma se sentir com ele porque se afastou do corpo. Se ele é encontrado agora, ele é encontrado então. Se não, apenas iremos morar na cidade da morte. São palavras fortes. Ou seja, é agora. É agora que eu preciso abrir os olhos, despertar e começar a entender a vida no seu real sentido. Entender pelo menos aquilo que é essencial, perene, fundamental ao meu ser, e aquilo que é contingencial, passageiro. Eu não posso confundir finalidade existencial com meio de vida. Eu não posso confundir vocação humana com escolha profissional. Eu não posso confundir o homem com o seu trabalho. O homem é mais do que o trabalho. A finalidade existencial é mais do que o meio de vida, e a vocação humana é muito mais. Saiamos da alienação espiritual, que é a pior de todas, que pode causar um dano mortal. Devemos acordar para dentro. Aquele que vive para dentro, acorda. Aquele que vive para fora apenas devaneia, disse, já reconheceu Jung. Esse é o caminho que devemos perseguir. Até o próximo vídeo. Convido vocês a curtirem o canal e a se inscreverem. Até mais.